Ainda não. Sociologia e utopia. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º episódio do podcast Ainda não. Sociologia e utopia. A convidada de hoje é Sara Araújo, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e professora auxiliar convidada na Faculdade de Economia da mesma universidade. É também coordenadora do Programa de Doutoramento em Sociology of the State, Law and Justice e da Escola de Verão das Epistemologias do Sul. Sara, o que te levou à sociologia? E quanto de ti é socióloga no dia-a-dia? Eu acho que há muito de mim que é socióloga no meu dia-a-dia. E acho que foi isso a forma como o que eu procuro nas minhas aprendizagens foi um bocadinho isso, ou aquilo que me desafia, aquilo que me entusiasma, aquilo que me faz ir à procura de conhecimento, a forma como a minha cabeça funciona e o que me cria curiosidade tem muito a ver com a forma como a sociologia reflete e como a sociologia pensa. Uma das coisas que eu gosto, mais às vezes até do que explorar todo o detalhe de uma determinada coisa, é abrir janelas. Isto é, procurar outros ângulos, procurar outras perspectivas, compreender porque é que as coisas são como são, mas não só a partir dos mapas que nos são oferecidos, mas esta procura de outros mapas. Como tu sabes, a sociologia não é toda igual, não é? Há muitas abordagens à sociologia e eu, felizmente, desde muito cedo, eu descobri uma abordagem a partir da qual eu me identificava, eu me desafiava, que foi, de alguma maneira, aquilo que se veio a tornar nas epistemologias do Sul, que é algo que é mais do que a sociologia, digamos assim. Eu, quando falo aqui na sociologia, de alguma maneira são as ciências sociais e qual é que é o papel da ciência no meio deste processo de conhecimento que as epistemologias do Sul propõem. E pronto, e ao nível pessoal, eu tive a sorte de me confrontar muito cedo com o discurso sobre as ciências, do Boaventura, e a partir daí ter ganho essa curiosidade e ter ido à procura. E é isso que se vai a desenvolver no meu interesse pela sociologia e pela esta permanente procura de outras janelas por onde olhar, de outras perspectivas, para tentar perceber o que é que está por baixo deste pequeno pontinho do iceberg que nós vemos. Portanto, o que é que estrutura as relações, o que é que estrutura a violência, porque é que as pessoas atuam como atuam, porque é que muitas vezes nós nos sentimos como sentimos. E esta ideia de tirar, de desindividualizar, e tentar perceber quais é que são as estruturas globais, como é que elas se ligam, como é que elas nos formam, como é que elas nos fazem fazer determinadas ações, tomar determinadas atitudes, pensar de determinada maneira, ter determinados preconceitos, perceber tudo isto para poder atuar sobre isto, é isso que sempre me moveu na sociologia. E o que é que neste momento te tem tirado o sono? Quais são, assim, as suas maiores preocupações? Uma das coisas que eu creio que mais me preocupa e que depois vai estruturar muitas preocupações a diferentes níveis é o individualismo. E é o individualismo olhado de diferentes formas. É o individualismo, desde logo, na forma como o neoliberalismo tem vindo a construir subjetividades cada vez mais individualistas. E este individualismo impede-nos, desde logo, de procurar as tais diferentes janelas de que eu falava há pouco. Este individualismo impede-nos de ver as estruturas. Este individualismo constrói narrativas que assentam na culpabilização individual. Este individualismo constrói narrativas que nos impedem de ver quais é que são aquelas estruturas que levam a que nós atuemos de determinada maneira e que impedem muitas vezes de olhar para os problemas individuais como problemas coletivos que eles são, não é? E isso faz com que, por exemplo, possa-se acreditar naquelas narrativas falaciosas como a ideia de empreendedorismo ou todas as ideias que são focadas no sucesso individual e que elas impedem não só a solidariedade e a construção da solidariedade, mas precisamente o de perceber que a luta individual, ela nunca vai ser uma luta transformadora e impedem-nos de olhar para outras janelas. E eu acho que é nesta troca de ideias, é nesta troca de janelas, nesta troca de mapas mentais que nós podemos compreender efetivamente como as coisas funcionam. O que é que tu achas qual é a função do pensamento utópico dentro da sociologia e em particular das epistemologias do Sul? Bom, o pensamento utópico dentro das epistemologias do Sul é absolutamente incontornável.
e dentro da sociologia, do meu ponto de vista, também. Mas resta saber, mais uma vez, portanto, a forma como eu olho para a sociologia. E eu vou até aproveitar aqui para fazer aqui uma observação, que é, quando eu falo da minha perspectiva a partir das epistemologias do Sul, e às vezes há muitos equívocos, não significa que as epistemologias do Sul não dialoguem com uma forma de sociologia mais convencional, digamos assim. Toda a sociologia me parece que é importante e nós temos que encontrar formas horizontais de estabelecer diálogos entre estas perspectivas e poder aprender mutuamente. Eu creio que a sociologia pode ser muito importante para o desenho de utopias concretas. A utopia, ela pode ser vista como um verbo, digamos assim, isto é, alguma coisa que se pretende alcançar. Mas a partir das epistemologias do Sul, como tu, Inês, sabes, eventualmente pessoas que estão a ouvir estarão menos familiarizadas, as epistemologias do Sul, elas recusam as narrativas mestras, portanto, recusam as narrativas globais e as grandes narrativas, digamos assim. A única teoria geral que as epistemologias do Sul aceitam é a ideia de que não existe uma teoria geral. Mas tem um movimento na direção da utopia, só que esse movimento ele é construído a partir do que existe. A partir do que existe, mas do que foi desvalorizado. Para quem esteja familiarizado com aquilo que são os conceitos das epistemologias do Sul, do meu ponto de vista, a utopia está na sociologia das emergências. O Boaventura tem uma inspiração sempre muito grande no ainda não, desde os livros mais antigos nós podemos encontrar isso, e eu creio que a determinada altura isso fala chegar a esta ideia da sociologia das emergências, que é precisamente o quê? Há dois caminhos, há dois conceitos-chave nas epistemologias do Sul, há vários, mas estes dois são fundamentais, que é a sociologia das ausências e a sociologia das emergências. E a sociologia das ausências é a identificação daquilo que foi silenciado. O capitalismo, o heteropatriarcado, o colonialismo silenciaram um conjunto de saberes, desumanizaram uma enorme quantidade de pessoas, mas para além dessa desumanização, violência física continuada, houve também uma desvalorização de uma grande parte daquilo que são as experiências do mundo. E eu creio que a sociologia das emergências é o estudo, a valorização, a compreensão, mais do que isso, o diálogo com essas experiências. Por exemplo, quando nós vemos movimentos como o neozapatismo, quando se encontram, por exemplo, o próprio movimento dos indignados, se nós quisermos pensar a partir das experiências daquilo que é as experiências um bocado, os silenciados da Europa. Eu, óbvio, estou aqui um bocadinho a sobressimplificar, mas, por exemplo, também aquilo que tem vindo, as iniciativas e os movimentos que têm vindo das comunidades indígenas, aquilo que acontece, aquilo que foi desvalorizado, por exemplo, na experiência das múltiplas filosofias do continente africano, toda a filosofia Ubuntu, por exemplo, o que nós encontramos aí são formas alternativas em relação ao pensamento moderno, de pensar aquilo que é o presente, o passado, o futuro, ou até pensar a partir de uma outra forma de pensar o tempo, e isso ajuda-nos a construir utopias, um caminho a ir até ao fim, portanto, experiências que nos ajudem a pensar como é que o mundo poderia ser, como é que o mundo poderia ser melhor. Por exemplo, a partir da filosofia Ubuntu, eu consigo refletir sobre como é que seria um mundo que não fosse um mundo individualista, sendo que esta é uma das questões, como há pouco disse, que mais me preocupa. Esta ideia de nós, por exemplo, nos relacionarmos com a natureza, como acontece a partir das cosmovisões indígenas, não como objeto e, portanto, não com esta dimensão eurocêntrica e capitalista, não é? Que a natureza foi construída para ser apropriada como objeto, como algo que é externo à pessoa e que, portanto, pode ser apropriada, transformada, vendida. E quando nós agora pensamos em termos de como é que vamos combater as alterações climáticas, ou o que é que explica o estado a que nós chegamos agora, eu creio que as respostas e o nosso horizonte utópico, ele não está naquilo que a ciência moderna nos deu. No entanto, eu creio que nós podemos encontrá-lo em outras formas de relação com a natureza. Obviamente que é utópico
a ideia de nós pensarmos que esta cosmovisão indígena em que eu não posso possuir a natureza não é algo apropriável, não é algo que eu possa de forma capitalista comprar, porque a natureza não é um objeto, a natureza é uma continuidade da pessoa. Eu não posso ter a natureza porque eu pertenço à natureza. Ou seja, esta ideia que mesmo para quem está muito imersa nas epistemologias do Sul, mas teve toda uma construção eurocêntrica na sua formação, ela é difícil. No entanto, ela permite esta construção do horizonte utópico. E este diálogo da sociologia com estas outras cosmovisões, com estas outras janelas de compreensão do mundo, em que as epistemologias assentam muito, sobretudo com esta ideia da ecologia de saberes, eu penso que é aí que nós estamos a fazer um movimento de um horizonte utópico que tem muito valor e que é fundamental, não como ponto de chegada, mas como horizonte a alcançar e, portanto, como aquilo que é um mobilizador para o trabalho que nós vamos fazer no nosso cotidiano. Se tu pudesses ter a possibilidade de desenhar cidades mais justas, sociedades mais justas, mundos mais justos, o que é que para ti seriam a grande prioridade ou as grandes prioridades? Para mim, a grande prioridade é uma transformação que tem que ser individual, social e política. Isto é, eu quero, o meu horizonte de mundo é um horizonte de mundo onde as várias perspectivas possam estar em cima da mesa e os vários saberes possam estar em cima da mesa sem que haja uma hierarquia. Isso é extremamente difícil. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que me move muito, quer como cidadã, quer como pessoa, quer como socióloga, que é, por exemplo, eu venho do pluralismo jurídico, eu venho de uma área, se calhar mais conservadora, que é a sociologia do direito, mas a sociologia do direito também tem toda uma vertente que tem um diálogo muito pertinente e muito interessante com as perspectivas pós-coloniais. Nomeadamente, há um debate que me tem interessado cada vez mais e sempre me interessou, mas ele é tão complexo, que é o debate sobre os direitos. Portanto, é a questão entre os direitos das mulheres e o pluralismo jurídico e, portanto, a diversidade jurídica, a pluralidade jurídica e a pluralidade cultural. E há todo um debate sobre a questão dos direitos das mulheres, como a gente conhece, e a questão da interculturalidade. E eu creio que esse debate, ele é muito difícil de fazer, porque ele só pode ser feito, ou melhor, nós só podemos efetivamente pensar numa perspectiva de direitos das mulheres, numa perspectiva intercultural, se todas nós, para não dizer todas nós e todos nós, estivermos dispostos a aprender. Isto é, quando se faz o debate sobre o feminismo liberal e feministas negras ou as feministas africanas, esse debate é super interessante. E depois nós temos um debate que até vai um pouco mais além disso, que são perspectivas não necessariamente feministas. Eu fiz trabalho durante bastante tempo nos gabinetes de atendimento à mulher e criança vítimas de violência em Moçambique. E estes anos depois que passaram, e nisto já passaram 10 anos desde que eu fiz esse trabalho, e eu não tive coragem na altura da minha tese de doutoramento incluir estas questões como eventualmente eu gostava que elas estivessem incluídas e que eu só agora começo a conseguir falar melhor sobre elas e a conseguir entendê-las, que é não aquilo que eu tinha para ensinar, mas aquilo que eu aprendi. Só que eu aprendi coisas que são difíceis de discutir com feministas ocidentais, por exemplo, e mesmo com feministas de outros lugares, porque implica questionar determinadas certezas absolutas que eu tenho daquilo que são a nossa forma de libertação. Mas isto ensinou-me uma coisa muito importante, que é, eu tenho coisas, obviamente, a partilhar, no sentido de ensinar, mas isso só vai resultar quando eu puder também aprender. E o mundo a que eu gostava que existisse não é um mundo já construído, não é uma utopia já feita, mas é um mundo onde a cada momento pudesse ser renegociado aquilo que é a perspectiva sobre o passado, o presente e o futuro. É muito difícil fazer isto, mas há uma coisa que para mim é fundamental, que é, muitas vezes não é no trabalho de campo só que nós aprendemos. A Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que é uma oficina, digamos assim, ou é construído por via de oficinas em que
académicos, artistas, ativistas de diferentes movimentos sociais procuram discutir um tema a partir destas diferentes perspectivas. E há um processo de crescimento. Eu tive a sorte, porque estive no projeto Alice, porque organizei múltiplas UPMS, eu tive a sorte de ter participado em algumas e ter participado em muitos exercícios de ecologia de saberes. Isto são coisas que estão invisibilizadas, por exemplo, no meu currículo, mas que me trouxeram uma abertura muito grande ao questionamento e à exposição e à possibilidade de ouvir e ser criticada e partilhar e crescer nesta possibilidade de aprendizagem. E foi um crescimento muito gradual. Eu lembro-me de me sentir intimidada nos primeiros, porque eu vinha muito mais da academia do que eu vinha dos movimentos, por muito que a minha vida académica tenha sido sempre uma vida muito ativista, mas a verdade é que onde eu estou envolvida nesses grandes movimentos interculturais com ativistas indígenas com uma retórica absolutamente exemplar, com uma vontade na oralidade que é absolutamente admirável, e a tendência no início era para eu me sentir bastante intimidada nesses espaços. E depois há um processo todo ele de aprendizagem que, sem que eu me apercebesse, de alguma maneira ressignifica, por exemplo, grande parte do trabalho de campo que eu fiz durante a minha vida. E esse era o mundo que eu gostava. Esse era o mundo que nós pudéssemos crescer coletivamente, ouvir-nos coletivamente, e que essas aprendizagens fossem aprendizagens que nos ficam marcadas no corpo, que não nos ficam marcadas só no trabalho que fazemos e naquilo que escrevemos. Isto é, não é eu saber o que é o feminismo, é eu, por exemplo, olhar para uma situação e ela imediatamente me indignar porque é um sexismo invisibilizado. E isto, para mim, eu sei que a cabeça das pessoas não funciona toda da mesma maneira, isto para mim é inscrito no corpo. Não é escrito na teoria que eu conheço. É alguma coisa que me indigna quando eu olho para ela, ou alguma coisa que me causa curiosidade quando eu olho para ela. É rápida, é imediata, isto é uma aprendizagem continuada. E para mim, não é por via de leitura de mais 10, mais 20, mais 100, mais 200 livros ou textos, é muito por uma aprendizagem que tem que ser feita a partir de diferentes linguagens, porque ela tem que ir sendo inscrita na forma depois como cada um pensa, como cada um se move, como aquilo que estimula a cada pessoa e que faz cada pessoa atuar. Essa é outra das coisas que eu gostava muito que acontecesse. No meu mundo perfeito, pessoas não são encaixadas num projeto neurotípico, não são encaixadas numa monocultura, as pessoas são valorizadas pelas suas forças e não estão em competição umas como as outras. É uma ecologia de saberes, lá está, que é outro dos problemas do individualismo, as pessoas vão se complementando. Ainda não. Sociologia e utopia.